Olá, pessoal! Mergulhando de cabeça no mundo da magistratura. É isso aí. Então, preparem-se, porque hoje a gente vai desvendar um tema crucial para o futuro do direito. É. A nova resolução do CNJ Uhum. sobre inteligência artificial, IA, no judiciário. Ai, Quer dizer, importantíssimo para quem está acompanhando o curso de formação humanística do professor Juliano, pode marcar esse tema como, tipo, essencial. é verdade. É. Yeah. Isso aí, super relevante, essencial, importantíssimo. Hum. E essa atualização, sabe, era mais que necessária. A resolução anterior era de 2020, Nossa. 3 anos atrás. É. E a EA, principalmente essa inteligência artificial generativa, nossa, evoluiu muito nesse tempo, né? Pois é. O CNJ precisava se atualizar, acompanhar essas novas tecnologias, né? Para garantir o uso responsável da IA nos tribunais brasileiros. É, então essa nova resolução é como se fosse um guia Um guia para o uso da IA no judiciário, né? buscando garantir a segurança, a transparência, ética. Mas o que exatamente ela aborda? Tipo, detalhadamente. Ela é bem completa. Hum. Define as diretrizes, né, para o desenvolvimento, o uso e a governança da inteligência artificial, com foco na segurança, transparência, ética, respeito aos direitos fundamentais. Na prática, sabe, ela meio que dita as regras do jogo, né, para que a IA seja usada de forma justa e eficiente no sistema judicial. Tá. E como a resolução lida com essas novas tecnologias? Tipo, a inteligência artificial generativa, a tal da IAGEN, né? É. E os modelos de linguagem de larga escala, os LLMs. Essa parte me deixou É curiosa. uma área fascinante, né? É. Mas que traz desafios importantes, né? Yeah. A resolução reconhece o potencial da inteligência artificial generativa, mas também, sabe, destaca a necessidade de cuidado, principalmente para evitar vieses discriminatórios. É. Afinal, a gente não quer que a IA perpetue preconceitos, né? Claro, claro. A supervisão humana é fundamental para garantir que a IA seja usada de forma ética e justa. Sim. E a resolução entra em detalhes sobre os riscos que a IA pode trazer para o judiciário. Tipo, ela fala sobre isso? Sim, ela define categorias de risco, separa as aplicações de AI, sabe, em alto e baixo risco. Por exemplo, usar AI para identificar, sei lá, perfis criminais ou avaliar provas. Isso é considerado alto risco, né? Nossa. Porque pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Já automatizar tarefas administrativas ou detectar padrões em decisões. Isso, com devida supervisão humana, é considerado a baixo risco. Entendi. Faz sentido. Mas como a resolução garante que todas essas diretrizes não fiquem só no papel? Boa pergunta. Tem algum mecanismo para garantir que os tribunais realmente sigam, sabe, as diretrizes? Ela cria o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que é responsável por supervisionar e orientar a implementação das diretrizes. Esse comitê vai acompanhar de perto, sabe, o desenvolvimento e a aplicação da IA no judiciário, garantindo que tudo esteja dentro das normas. E a resolução fala sobre o uso de ferramentas de IA, tipo, populares, como o ChatGPT no judiciário. Pode ou não pode? A resolução ela permite o uso dessas ferramentas como auxiliares, né, na gestão e na tomada de decisões, mas com algumas ressalvas. A preferência é por soluções corporativas, né, fornecidas pelos próprios tribunais, que são mais seguras e confiáveis. Mas, se o tribunal não oferecer uma alternativa similar, Sim. juízes e servidores podem usar ferramentas como o ChatGPT, desde que sigam as diretrizes da resolução, como, por exemplo, realizar treinamento específico, garantir a proteção de dados e usar a ferramenta como apoio, nunca para tomar decisões autônomas, né? E claro, o uso dessas ferramentas para processar dados sigilosos ou para finalidades de alto risco é estritamente proibido. Entendi. Então a resolução incentiva o uso responsável da IA, Isso. mas sempre com a devida cautela, né? E com a supervisão humana como prioridade. Mas me fala, ela aborda a questão dos dados. Afinal, a gente sabe que os dados são o combustível da IA, né? Com certeza. A resolução define diretrizes claras para garantir a qualidade, segurança e privacidade dos dados usados para treinar e alimentar soluções de IA. Interessante. E quais são as principais diretrizes para garantir a segurança dos dados? A resolução prioriza o uso de dados de fontes públicas e governamentais que já passaram por processos rigorosos de validação. Mas, se for necessário usar dados de outras fontes, eles precisam passar por uma rigorosa verificação de qualidade e segurança.
É como um selo de qualidade para os dados, garantindo que a IE seja alimentada com informações confiáveis. Além disso, a resolução exige a implementação de medidas de segurança para proteger os dados contra qualquer tipo de alteração, perda ou acesso não autorizado. É como criar um cofre digital para proteger as informações. E a resolução fala sobre a anonimização de dados. É importante garantir a privacidade das pessoas envolvidas. Sim, a resolução exige a anonimização de dados sensíveis para garantir a privacidade das pessoas. A anonimização é um processo que remove qualquer informação que possa identificar o indivíduo, garantindo que os dados sejam usados de forma ética e responsável. E como a resolução garante que a IE seja utilizada de forma ética e responsável, existem mecanismos de controle. A resolução define mecanismos para monitorar o uso da IE no judiciário, garantir a transparência e a prestação de contas. O Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que a gente já mencionou, terá um papel crucial nesse processo. Eles vão monitorar tudo de perto para garantir que a IE seja usada de forma justa e ética. Interessante. E a resolução prevê algum tipo de auditoria para garantir que as soluções de IE estejam funcionando corretamente. Sim, a resolução exige auditorias periódicas para avaliar o funcionamento das soluções de IA, garantindo que estejam cumprindo as normas de segurança, privacidade e ética. Além disso, os tribunais são obrigados a comunicar qualquer evento adverso relacionado ao uso da IA, como falhas no sistema ou decisões injustas, para que medidas corretivas sejam tomadas imediatamente. E a resolução incentiva a colaboração entre os tribunais para o desenvolvimento da IA. Afinal, trabalhar em conjunto pode trazer resultados mais robustos, né? Com certeza. A resolução incentiva a cooperação entre os tribunais para o desenvolvimento da IA, promovendo a troca de experiências, o compartilhamento de soluções e a criação de plataformas comuns. A ideia é unir forças para criar soluções de IA mais eficientes e inovadoras para o judiciário brasileiro. Parece que a resolução é bem completa e abrangente, abordando diversos aspectos do uso da IA no judiciário, desde a segurança dos dados até a ética na tomada de decisões. Exatamente. A resolução é um passo importante para garantir que a IA seja usada de forma responsável e ética no judiciário brasileiro, promovendo a justiça e a eficiência. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, queria destacar a importância desse tema para quem está se preparando para a magistratura. A IE já é uma realidade no mundo jurídico e, com essa nova resolução, sua presença nos tribunais tende a se intensificar. Concordo. É fundamental que os futuros magistrados estejam preparados para lidar com os desafios e as oportunidades que a AI traz para o direito. A resolução do CNJ é um ótimo ponto de partida para se aprofundar nesse tema e se preparar para o futuro da magistratura. E para garantir que essa preparação seja completa, sabe, a resolução, ela detalha uma série de medidas para garantir que a IE seja implementada de forma segura e transparente. Um dos destaques é a criação do Sinapses. Sinapses. É, uma plataforma que vai centralizar tudo que envolve a IE no judiciário. Sinapses. Que nome interessante. Me explica melhor como essa plataforma funciona. Tipo, na prática, como é que ela vai funcionar? Sinapses, ele é como um grande repositório, um catálogo, sabe? Onde os tribunais, eles vão cadastrar todas as soluções de IA que eles estiverem desenvolvendo ou usando. É lá que você vai encontrar, sabe, informações detalhadas sobre cada solução. A finalidade, se ela foi criada pelo próprio tribunal ou em colaboração com outros, se é uma solução contratada ou desenvolvida internamente. E, claro, uma descrição completa de seus objetivos, né? Então, se eu quiser entender como a IA está sendo usada em determinado tribunal, basta consultar o Sinapses. É isso aí. É tipo um raio-x da IA no judiciário. É isso aí. E o Sinapses, ele vai além de um simples catálogo, sabe? Ele também organiza soluções de IA de acordo com o grau de risco, o que facilita a vida de quem precisa usar essas ferramentas, né? Sim, sim. Além disso, a plataforma armazena informações sobre os testes, auditorias e avaliações de impacto de cada solução, garantindo a transparência, né, e a segurança no uso da IA. E para soluções de alto risco, o processo é ainda mais rigoroso, certo? Sim. Para soluções de alto risco, o cadastro no Sinapses é obrigatório, antes mesmo do desenvolvimento começar. Nossa. Isso permite que o Comitê de AI, né, ele acompanhe o projeto desde o início, avaliando os riscos, garantindo que a solução seja desenvolvida, sabe, de acordo com os princípios da resolução. E cada nova fase do desenvolvimento, o tribunal precisa atualizar as informações no Sinapses, mantendo tudo transparente, né? Sim, sim. Organizado. Falando em transparência, a resolução também exige que o CNJ publique no seu site uma lista completa de todas as aplicações de IA que estão sendo usadas no judiciário. Certo?
E o melhor, essa lista ela precisa ser escrita em linguagem clara e acessível, sem jargões técnicos. Legal. Para que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento específico sobre EA, possa entender como essa tecnologia está sendo usada nos tribunais. E essa lista vai ser atualizada frequentemente. Afinal, a EA está em constante evolução. A resolução exige que a lista seja revisada pelo menos a cada 12 meses. Mas, se houver alguma mudança importante nas aplicações de EA, como uma atualização do software, uma mudança no grau de risco, ou até mesmo uma descontinuação da ferramenta, a lista precisa ser atualizada imediatamente. E se uma aplicação for descontinuada ou suspensa, o CNJ precisa explicar o motivo. Sim. A transparência é fundamental, né? Se uma aplicação de EA for descontinuada ou suspensa, o CNJ precisa comunicar publicamente a razão dessa decisão, garantindo que não haja nenhuma caixa preta no uso da EA no judiciário. E a resolução fala sobre a qualidade dos dados que alimentam essas soluções de EA. Afinal, a qualidade da EA depende da qualidade dos dados que a treinam, certo? Com certeza. A resolução define diretrizes claras para garantir a qualidade e segurança dos dados utilizados para treinar e alimentar as soluções de IA. A prioridade é o uso de dados de fontes públicas e governamentais que já passaram por processos rigorosos de validação e curadoria. Mas e se os dados governamentais não forem suficientes ou adequados para o objetivo da solução de EA? Em alguns casos, a resolução permite o uso de dados de fontes não governamentais, mas esses dados precisam passar por uma rigorosa verificação de qualidade e segurança antes de serem utilizados, para garantir que a IA seja alimentada com informações confiáveis e que não comprometam o seu funcionamento. E como a resolução garante que esses dados sejam protegidos contra alterações, perdas ou acessos indevidos. A resolução exige a implementação de medidas robustas de segurança, como criptografia, controle de acesso baseado em permissões, backups regulares e monitoramento constante para garantir a integridade e a segurança dos dados. É como ter um exército protegendo as informações 24 horas por dia. Falando em proteção, e quando os conjuntos de dados são muito grandes, é viável guardar cópias de tudo para sempre. Pensando nisso, a resolução ela permite que os tribunais criem um plano de eliminação desses arquivos com base em uma tabela de temporalidade, sabe? Que leve em conta o impacto da solução de IA. Mas, para garantir que informações importantes não sejam perdidas, a resolução exige que pelo menos um dataset anteriormente utilizado seja preservado por, no mínimo, 1 ano após sua obsolescência ou modificação. É como manter um arquivo histórico dos dados. E onde esses dados e as próprias soluções de EA devem ser armazenados e executados. A resolução fala algo sobre isso. Sim, a resolução exige que o armazenamento e a execução das soluções de IA sejam feitos em ambientes seguros, como data centers próprios, provedores de serviços de nuvem ou plataformas que utilizam APIs. O importante é garantir a segurança dos dados do tribunal, usando criptografia e segregação de ambientes. Esses provedores de serviços em nuvem também precisam seguir a legislação brasileira de proteção de dados, certo? Com certeza. A resolução é bem clara. Os provedores de serviços em nuvem e APIs que forem utilizados pelos tribunais precisam estar em conformidade com a legislação brasileira, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e adotar as melhores práticas de segurança da informação. E além da segurança contra acessos indevidos, a resolução também se preocupa com outros tipos de riscos aos dados, certo? Sim, a resolução exige medidas de proteção contra uma série de riscos, como destruição, modificação, extravio ou acessos e transmissões não autorizados. Caramba! Para isso, os tribunais precisam implementar medidas de segurança robustas, como criptografia, controle de acesso, auditorias regulares e monitoramento constante para identificar e neutralizar possíveis ameaças. E quando falamos do uso de dados para treinar e aprimorar os modelos de IA, a resolução coloca algum limite. Sim, a resolução proíbe o compartilhamento de dados sigilosos ou protegidos por segredo de justiça com plataformas externas de IA, a menos que esses dados sejam anonimizados na origem. A anonimização garante a privacidade e a segurança da informação, removendo qualquer dado que possa identificar uma pessoa. Esses dados anonimizados, onde ficam armazenados. A resolução fala sobre o armazenamento e a execução dos modelos de IA treinados com esses dados. A resolução determina que o armazenamento e a execução dos modelos de IA, eles devem ocorrer em ambientes que atendam a padrões consolidados de segurança da informação. Para isso, ela recomenda a adoção de mecanismos de auditoria periódica, monitoramento contínuo, controles de acesso rigorosos, criptografia de dados e políticas de gerenciamento de vulnerabilidades.
esses cuidados todos são importantes para garantir que os dados não sejam usados indevidamente, né? Exatamente. A resolução recomenda que, após o treinamento dos modelos, os dados pessoais não anonimizados sejam eliminados dos repositórios de dados. A ideia é manter apenas os dados estritamente necessários para o funcionamento do modelo e que esses dados sejam armazenados de forma segura. E para além das questões técnicas de segurança, a resolução também aborda a governança de dados, certo? Sim, a governança de dados é fundamental para garantir o uso responsável da IA no judiciário. A resolução recomenda que os tribunais implementem uma política de governança que inclua medidas para educar a equipe sobre práticas de segurança da informação e privacidade. Ela também recomenda o monitoramento contínuo e auditorias nos modelos de IA para garantir que as normas de segurança e privacidade estejam sendo seguidas. E para garantir que os tribunais brasileiros estejam alinhados com as melhores práticas globais, a resolução menciona normas internacionais de segurança da informação. Com certeza. A resolução recomenda a adoção de normas internacionais reconhecidas, como a ISO/IEC 27000, a ISO/IEC 49001 e as normas do NIST, que estabelecem diretrizes para a gestão da segurança da informação. Parece que a resolução pensou em tudo para garantir a segurança dos dados e o uso responsável da IA no judiciário. Mas, no fim das contas, quem tem o controle sobre a IA? A resolução deixa claro que a IA deve ser uma ferramenta auxiliar e não um substituto da inteligência humana. Os usuários internos, como magistrados e servidores, têm total autonomia para revisar, modificar ou rejeitar as sugestões geradas pela IA. A decisão final sempre será do ser humano. E como garantir que esses usuários internos não se tornem dependentes da IA, aceitando todas as suas sugestões sem questionar? A resolução exige que os modelos de IA sejam desenvolvidos de forma a promover a eficiência e a qualidade das atividades, sem limitar a capacidade de atuação dos usuários. Os usuários internos devem ter acesso a todas as informações relevantes sobre o funcionamento da IA e a liberdade de modificar ou rejeitar sugestões, sempre que julgarem necessário. E os usuários externos, como advogados e o público em geral, têm direito a saber se a IA está sendo utilizada nos processos judiciais. A resolução garante esse direito. Ela exige que os usuários externos sejam informados de forma clara e acessível sobre a utilização de IA nos serviços judiciários. Essa informação deve ser prestada em linguagem simples e deve deixar claro que a IA tem um papel consultivo e não vinculante. A decisão final sempre caberá à autoridade judiciária. E como essa informação será transmitida aos usuários externos? A resolução determina que os tribunais utilizem canais de comunicação adequados para informar os usuários externos, como avisos nos sistemas utilizados, materiais informativos, guias explicativos. A ideia é orientar os usuários externos sobre o funcionamento e as limitações dos sistemas de IA no judiciário. E se a IA for usada para gerar parte do texto de uma decisão judicial, os usuários externos precisam ser informados sobre isso. A resolução deixa essa decisão a critério do magistrado. Mas mesmo que essa informação não seja explicitada na decisão, o sistema do tribunal deve registrar automaticamente o uso de IA para fins de estatística, monitoramento e eventual auditoria. E para finalizar essa parte sobre o controle da IA, a resolução reforça a importância da supervisão humana em todos os sistemas, certo? Sim, a resolução é categórica. Todos os sistemas computacionais utilizados no judiciário devem exigir supervisão humana e permitir que o magistrado competente modifique qualquer produto gerado pela IA. Sempre que necessário. A IA deve ser uma ferramenta auxiliar e não um substituto do juiz. Falando em ferramentas, a resolução também incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de novas soluções de IA para o judiciário, não é? Com certeza. A resolução vê a pesquisa e o desenvolvimento de novas soluções de IA como algo fundamental para a modernização e eficiência do judiciário. E para garantir que essa pesquisa seja feita de forma ética e responsável, a resolução estabelece algumas diretrizes importantes. Que tipo de diretriz? A resolução incentiva a diversidade e a representatividade na composição das equipes de pesquisa e desenvolvimento, buscando a inclusão de diferentes perfis de gênero, etnia, experiências e áreas de conhecimento. A ideia é garantir que as soluções de IA sejam justas, equitativas e livres de vieses. E a resolução fala sobre a importância da interdisciplinaridade nessas equipes. Sim, ela recomenda que as equipes de pesquisa e desenvolvimento de IA sejam compostas por profissionais de diferentes áreas, como direito, tecnologia da informação, ciência de dados e estatística. A ideia é que a equipe tenha um conhecimento amplo e multidisciplinar para desenvolver soluções de IA eficazes e adequadas às necessidades do judiciário. E a resolução também estabelece diretrizes éticas para a pesquisa e o desenvolvimento de IA. Com certeza. A resolução define
que a pesquisa e o desenvolvimento de IA devem ser livres de preconceitos e respeitar a dignidade e a liberdade das pessoas envolvidas. Ela também proíbe atividades que envolvam qualquer forma de risco ou prejuízo aos seres humanos. A ideia é que a pesquisa e o desenvolvimento de IA sejam feitos com responsabilidade, transparência e respeito aos direitos humanos. E como garantir que as pesquisas e os projetos de IA sejam conduzidos de acordo com essas diretrizes? A resolução determina que os tribunais cadastrem todas as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de IA nos sinapses. O cadastro permite que o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário acompanhe o andamento das pesquisas e dos projetos, garantindo que estejam em conformidade com as diretrizes da resolução. E a resolução aborda o uso de tecnologias de reconhecimento facial e biometria. Essas tecnologias têm um grande potencial, mas também apresentam riscos importantes. Sim, a resolução trata do uso dessas tecnologias com muita cautela. Elas só podem ser utilizadas em situações específicas e com autorização prévia do Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário. Os tribunais que fizerem usar essas tecnologias precisam apresentar um plano detalhado que demonstre a conformidade com os direitos fundamentais e a proteção de dados pessoais. E a resolução incentiva o uso de ferramentas e soluções de código aberto para o desenvolvimento de IA? Sim, a resolução vê o código aberto como um grande aliado na busca por soluções de IA mais transparentes e colaborativas para o judiciário. O código aberto permite que diferentes tribunais e instituições contribuam para o desenvolvimento de soluções adequadas às suas necessidades, evitando a duplicação de esforços e o desperdício de recursos. E a resolução fala da importância da cooperação entre os tribunais e outras instituições para o desenvolvimento da IA. Com certeza. Ela incentiva a cooperação entre tribunais, órgãos do governo, universidades e outras instituições para o desenvolvimento de soluções de IA. A ideia é unir forças para criar soluções mais robustas, eficazes e inovadoras para o judiciário brasileiro. E para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável, a resolução também aborda a auditoria e o monitoramento das soluções implementadas, certo? Sim. A auditoria e o monitoramento são essenciais para garantir a transparência, a segurança e a confiabilidade das soluções de IA. A resolução exige que os tribunais adotem medidas para garantir a prestação de contas sobre o uso da IA, detalhando os custos, os resultados e os riscos identificados. E quem será responsável por esse monitoramento? A resolução cria o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que será responsável por monitorar o uso da IA em todo o país, identificar e corrigir eventuais problemas e garantir que as soluções de IA estejam sendo usadas de acordo com os princípios éticos e legais. E como esse comitê vai monitorar o uso da IA em todo o país? O comitê terá acesso às informações cadastradas nos sinapses, aos relatórios de auditoria e aos registros de eventos adversos. Com base nessas informações, o comitê poderá identificar tendências e problemas no uso da IA e recomendar medidas para aprimorar o uso dessa tecnologia. E a resolução determina que os tribunais informem ao comitê sobre qualquer problema relacionado ao uso da IA, certo? Sim. A resolução define que os tribunais devem informar ao comitê em no máximo 72 horas qualquer evento diverso relacionado ao uso da IA, como falhas no sistema ou decisões injustas. O comitê analisará as informações e poderá recomendar ações corretivas. E a resolução incentiva a cooperação entre os tribunais para o desenvolvimento e a implementação de soluções de IA. Com certeza. A resolução incentiva a cooperação entre os tribunais para o desenvolvimento de soluções de IA que possam ser compartilhadas e reutilizadas por diferentes órgãos do judiciário. A ideia é que os tribunais trabalhem juntos para criar soluções de IA mais robustas e inovadoras, que beneficiam todo o sistema judiciário brasileiro. E a sociedade civil também tem espaço nesse debate sobre a IA no judiciário. Sim. A resolução reconhece a importância da participação da sociedade civil nesse debate. Afinal, a IA terá um impacto na vida das pessoas e é fundamental que a sociedade tenha voz nesse processo. A resolução incentiva os tribunais a promoverem consultas públicas e outras formas de diálogo com a sociedade para discutir o uso da IA. E a resolução se preocupa com a questão da propriedade intelectual das soluções de IA envolvidas pelos tribunais. Sim, a resolução estabelece que os tribunais devem proteger a propriedade intelectual das soluções de IA que desenvolverem, garantindo que os direitos autorais e os segredos industriais sejam preservados. Isso é importante para incentivar a invasão do judiciário. E para finalizar, a resolução define um prazo para que os tribunais se adequem às novas regras sobre o uso da IA. Sim, os tribunais têm um prazo de 12 meses a partir da publicação da resolução para adequar seus projetos e modelos de IA às novas regras. Esse prazo permite que os tribunais se organizem e implementem as mudanças necessárias para garantir o uso ético, responsável e seguro da IA no judiciário. Ufa!
quanta informação. Mas acho que deu para ter uma boa noção da abrangência dessa resolução e de como ela vai impactar o uso da IA no judiciário brasileiro. E lembre-se, essa é apenas a ponta do iceberg. A IA está em constante evolução e, com certeza, veremos muitas novidades nos próximos anos. O importante é que o CNJ está atento a essas mudanças e buscando garantir que a IA seja usada para promover a justiça, a eficiência e a inovação no judiciário brasileiro. Nossa, a gente passou por tantos detalhes importantes dessa resolução, né? É muita coisa para digerir, mas acho que agora a gente tem uma visão bem completa de como o CNJ está se preparando para essa era da IA no judiciário. O mais interessante é que a resolução ela não é só um conjunto de regras, né? É quase um guia para o futuro do direito. Para quem está se preparando para a magistratura, entender essa resolução é essencial. É verdade. E aí eu queria voltar naquele nosso ouvinte que está se preparando para a magistratura, né? E quem sabe, até acompanhando o curso do professor Juliano, como essa resolução impacta, diretamente a vida de quem sonha em usar a toga? Acho que o principal impacto é a necessidade de desenvolver uma nova forma de pensar o direito. A IA, ela traz uma série de ferramentas e possibilidades que antes eram inimagináveis. Imagina, por exemplo, analisar milhares de precedentes em segundos, identificar padrões e tendências jurisprudenciais que passariam totalmente despercebidos a olho humano. Nossa, é como ter um superpoder, né? Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Exatamente. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar na tomada de decisão, né? Tornando o processo mais eficiente, mais preciso. Mas é preciso usá-la com sabedoria, com responsabilidade. O futuro magistrado, ele precisa ser um profissional completo, capaz de conciliar o conhecimento jurídico com a expertise tecnológica, sempre com um olhar crítico e humanista. E aí que entra a importância da formação humanística, né? Não basta dominar a tecnologia. É preciso ter uma base sólida em ética, filosofia e direitos humanos para usar a IA de forma justa e em benefício da sociedade. Com certeza. A resolução do CNJ, ela mostra que o Brasil está no caminho certo, promovendo o uso responsável e ético da IA no judiciário. Mas a responsabilidade final é de cada um de nós, né? De usar essa tecnologia para construir um futuro mais justo, mais equitativo. E por hoje a gente encerra nosso mergulho profundo na resolução do CNJ sobre IA. Esperamos que tenha sido esclarecedor e inspirador. Até a próxima. E continue explorando esse fascinante mundo da IA no direito.